Olá, turma, tudo bem com vocês? Continuando então a terceira aula de fitoterapia. Na aula passada nós estávamos falando sobre os grupos fitoquímicos ou grupos fitoterápicos. Nós conversamos sobre alcaloides, taninos e flavonoides. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos outros 3 grupos importantes da indústria farmacêutica, tá? Então eu começo com saponinas. Saponinas, a palavra vem do grego, significa fazer sabão ou fazer espuma, tá? Então é bem característico das plantas que contêm saponinas, quando elas agitadas em água, elas formam uma presença de espuma. Então se eu quero saber se uma planta, qualquer órgão dessa planta, apresenta ou não saponinas, basta agitá-la em água. E eu consigo fazer a identificação desse grupo fitoterápico, tá? As saponinas também são conhecidas como fitoesteróis, tá? Fito, então, é vegetal, né? E esteróis, hormônio, então seria alguns tipos de hormônios vegetais, tá? Bastante utilizado esse termo na fitoterapia, fitoesteróis. Passei aí para vocês só por curiosidade, como eu havia comentado, que a fitoterapia ela sempre foi muito utilizada, né? É uma das terapias mais antigas que tem. E os índios sempre fizeram muito uso da fitoterapia. Então, olha só, eles pegavam um cipó chamado timbó e eles agitavam nas águas dos rios ou na água dos lagos para ter a formação dessa espuma. E aí, o que acontecia? Com a formação dessa espuma, ocorre a diminuição de oxigênio e os peixes sobem na superfície para poder respirar. E nessa subida dos peixes na superfície facilitava a pesca para eles, né? Então, olha só, o timbó é um cipó, é considerado então venenoso, né? Não para o homem, mas em si para os peixes. Esse efeito tóxico aos peixes tem esse nome de ictiotóxico, tá? Ou seja, forma espuma nas águas, impedindo que os peixes respiram, ele subiu até a superfície e facilitava aí a pesca para os índios, tá bom? Só a título de curiosidade mesmo, para que vocês sempre lembrem que a fitoterapia é bem antiga, praticada aí principalmente pelos índios. Mas e na indústria farmacêutica, né? Para nós seres humanos, aonde que nós encontramos saponinas? Então, elas estão principalmente nos grãos dos vegetais. Aí eu dei alguns exemplos aqui para vocês, ó. Aveia, grão de bico, feijão, ervilha, soja, fava, amendoim, lentilha. A soja é um dos principais grãos, né, utilizados aí na fitoterapia. E se a gente quiser até comprovar a presença da saponina, é tão fácil, né? Pega um punhado de feijão, coloca um pouco na água, né? E faz a agitação para ver se não tem a formação de espuma. A gente percebe isso quando nós estamos lavando o feijão, né? Isso comprova então que o grão do feijão, ele é rico em saponina. E para que serve essas saponinas então? Então, olha só, a principal ação farmacológica é a redução do colesterol. Então, muitas pessoas que têm aí o colesterol alto, né, e tentam fazer o tratamento com o fitoterápico, ao invés de utilizar uma simvastatina, uma rosuvastatina, acaba fazendo uso de algum tipo de princípio ativo fitoterápico. Por exemplo, a soja, que é bastante utilizada, né, no tratamento de colesterol. Pesquisas indicam também no controle da glicemia. Então, tem pacientes diabéticos aí controlando a glicemia, fazendo uso de soja, por exemplo. E ela também tem ação antioxidante, né? Todas as saponinas têm essa ação de combater radicais livres. E isso é extremamente importante no combate de células cancerígenas, né? Então, as pesquisas mostram que se fizer o uso das saponinas de forma constante, porém controlada, né? Sempre realizando os exames, a propensão de combate aos radicais livres, evitando uma proliferação de células cancerígenas, existe, tá? Agora eu queria falar para vocês do Tribulus terrestris. Talvez é a saponina mais utilizada, né, aí na fitoterapia. Tribulus terrestris é essa planta, essa florzinha super bonita, né, amarelinha, e ela pode ser tirada os princípios ativos tanto das flores quanto das folhas. E se faz muito cápsulas de Tribulus terrestris.
quem faz academia ou já viu ou já fez uso junto com algum outro suplemento, né, de academia. Uma das ações dela é promover a hipertrofia muscular, ou seja, aumentar o músculo, né? Então, o cara lá que faz academia, ele toma cápsula de tríbulos terrestres justamente para aumentar a sua musculatura, aumentar o tamanho do músculo. Isso acaba sendo mais evidente. Outra ação é em estimulante sexual para os homens, né? Então, tríbulos terrestres tem bastante indicação para homens que estão passando pelo momento da andropausa, né? Que é a falta do apetite sexual. E também tem umas pesquisas aí que falam que aumenta a imunidade. Então, combate aí gripes, resfriados, né? Justamente por aumentar a imunidade. Tá bom? Então, tríbulos terrestres é um exemplo de planta que contém um grande grupo de saponinas. Então, princípios ativos fitoterápicos que podem ser utilizados aí na terapia, tá? Cardiotônicos é um outro grupo, né? Esses cardiotônicos também são chamados de digitálicos. O melhor exemplo de cardiotônicos que eu posso passar para vocês é a digoxina. Não sei se vocês já ouviram falar. Tá? A digoxina, hoje em dia, ela é sintética, mas ela teve a sua extração, então, das plantas, né, chamada digitalis. São das flores e de algumas folhas. Ai, gente, arruma aí, ó. Coloquei aqui, ó, são extraídos das flores e flores. É das flores e folhas, tá? Só arrumem esse detalhe aqui pra mim. E a ação farmacológica tem como ação aumentar o ritmo cardíaco. Então, é bastante utilizado em pacientes que sofrem de arritmia cardíaca, ou seja, que o batimento cardíaco não é regular, tá? A digoxina, hoje em dia, como eu falei para vocês, ela é sintética, mas a sua origem foi fitoterápica. Eu tenho uma fotinho aqui para vocês, ó. Então, essa é a planta digitalis, tá? A mais conhecida é essa digitalis púrpura. É bem bonita, né? São das folhas e das flores que nós extraímos a digoxina. O nome popular dessa planta também é dedaleira, tá? Então, da dedaleira é retirado a digoxina das flores e das folhas, e essa digoxina tem uma ação cardiotônica, ou seja, cardio, coração, tônico, força. Então, ela melhora o tônus do coração, né? Ela melhora os batimentos cardíacos, bastante utilizado para paciente que tem arritmia. Mas nós temos que tomar um cuidado, né? Não é porque é natural que não faz mal. Lembram dessa frase? Porque se eu aumentar, se eu acabar fazendo uma grande ingestão dessa planta, dessa digoxina, eu vou aumentar o batimento cardíaco, né? E isso pode trazer uma taquicardia, uma parada cardíaca. Então, não é porque é natural que não faz mal. A gente tem que levar em consideração que todos os princípios ativos, independente da sua origem, se ela é fitoterápica ou se ela é sintética, ela tem uma dose terapêutica e uma dose letal. Algumas vezes a dose terapêutica é muito próximo da dose letal, então nós temos que colocar na balança e ver o custo, risco-benefício, né? O quanto que é bom esse efeito farmacológico sem colocar em risco a vida do paciente, tá? O último grupo que eu apresento para vocês são os óleos essenciais, também bastante utilizado aí na fitoterapia, tá? Então, são substâncias extraídas de qualquer órgão da planta, pode ser da semente, das flores, do caule, da raiz, das folhas, e tem característica ser uma substância oleosa, né? E ele tem um cheiro bem característico, cada óleo essencial tem um odor característico. Os outros grupos não necessariamente apresentam um odor, tá? Mas os óleos essenciais, ele é caracterizado por ter essa característica oleosa e sempre estar emitindo algum tipo de cheiro. Nas plantas, os óleos essenciais, ele tem tanto ação de atração dos insetos, como a abelha, né, para poder fazer a coleta do pólen,
ou também pode ser de repelir alguns tipos de predadores, né? Esse odor pode ser agradável ou desagradável. De ação farmacológica, né? Os óleos essenciais têm uma vasta ação aí, são muitos exemplos. Eles podem ter ação broncodilatadora, relaxante, anti-inflamatório, cicatrizante, expectorante, antifúngico, antibiótico, para insônia, para déficit de atenção. Então tem muita ação os óleos essenciais, sempre está ocorrendo pesquisa sobre isso, tá? E como que eu faço uso desses óleos essenciais? Eu posso fazer tanto uso oral, como inalatório, como pela absorção da pele, tá? Uso tópico. O uso oral, ele acaba desenvolvendo uma ação bem mais rápida, mas eu tenho que tomar um cuidado para saber se esse óleo não tem uma ação tóxica, né? Não é porque é natural que não faz mal. Então a gente tem que ter um cuidado, geralmente são os médicos, né? Que acabam prescrevendo, justamente para que a gente não sofra efeito de toxicidade. O uso inalatório, então, através de vaporizadores, não é um aparelho de inalação, tá? Geralmente são aromatizadores ou vaporizadores. Nós colocamos algumas gotinhas desses óleos essenciais na água, ou na água quente, ou nesse aparelho que acaba aquecendo essa água e acaba exalando o cheiro no ambiente, né? Bastante utilizado aí em casos de terapia, que o psicólogo acaba indicando, meditação, yoga, né? Então você acaba deixando um ambiente mais calmo, mais relaxante, bom aí para tratamentos psicológicos, tá? E a principal ação dela é por uso tópico. Então, geralmente a gente usa os óleos essenciais aí por fazer massagem, né? Quando eu faço uso de um óleo essencial em massagem, eu tenho que ter um óleo carreador. O que é esse óleo carreador? É o que vai carregar, né, esse óleo essencial. Esse óleo carreador, ele tem que ser inerte, ou seja, ele não pode ter ação farmacológica. Então a gente pode utilizar um óleo mineral, a gente pode fazer uso aí de um óleo de girassol, então bastante utilizado para fazer massagens, tá? Então bastante utilizado aí sobre ferimentos, né? Em casos de úlcera de decúbito, bastante utilizado os óleos para massagem. Até para dor também, né? Dor muscular, por exemplo. Dou aqui alguns exemplos para vocês. Tem muita coisa de óleos essenciais, tá? Só passei alguns aqui, ó. O eucaliptol, então, ele é um tipo de óleo essencial retirado das folhas do eucalipto, né? E tem ação descongestionante. Vocês já devem ter feito uso ou já ouviram falar, né? Cheirando eucaliptol acaba descongestionando as vias aéreas superiores. Então, olha só, o citronelol, retirado das folhas da citronela, então utilizado para fazer repelente. Olha só o uso tópico, né? O eucaliptol, das folhas do eucalipto, são utilizados de forma inalatória, né? O citral, então, das folhas do capim-cidreira. Então, quando nós fazemos um chá de capim-cidreira ou de erva cidreira, a ação calmante, relaxante, vem devido à presença dos óleos essenciais que estão nas folhas do capim-cidreira. Por isso, aquele cheirinho característico do chá de erva cidreira, né? O eugenol, ele é retirado da semente do cravo e tem ação anestésica. Muitos medicamentos, aqueles anestésicos locais, né, que coloca no dente quando o dente está aberto, com cárie, então ele tem a presença do eugenol, que tem aquela característica, aquele cheirinho de dentista, né? O safrol é retirado das cascas da canela, então aí quem faz chá de canela, mistura canela com leite, tem ação anti-inflamatória, expectorante, bastante utilizada aí para enxaqueca, sinusite, tá? E um dos mais conhecidos aí hoje em dia é o óleo de melaleuca. O óleo de melaleuca são vários óleos misturados, é retirado dessa planta chamada tea tree ou árvore chá, tá?
são das folhas, e ela tem ação antifúngica, então bastante utilizado aí pelo pessoal da podologia para fazer o tratamento de micose de unha. E tem vários, gente, tem óleo de lavanda, é uma infinidade aí, óleo de laranja, tem tem muito tipo ainda de óleos aí a serem pesquisados, a serem descobertos, as suas ações. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, só me perguntar, coloca no chat, chama no WhatsApp, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Beijo, obrigada, tchau, tchau.